Manual da Economia. Uma piada chamada Indústria Automobilística Brasileira. Ou para mim, não. Notebook merda, assim, fone de ouvido claramente super faturado e essas carroças que a gente chama no Brasil Cara, de carro popular. Você gosta isso aqui... Opa, calma. Opa. de destinar bilhões nossas que Isso aqui custar mais de 60... Isso aqui custar mais de 20 mil reais pra mim já é uma afronta, tá? A minha inteligência e a minha capacidade de produzir, tá? Mas isso aqui custar em torno dos 60 mil reais, como custa no Brasil. Cara, olha a janela traseira desta bosta. Olha isso aqui. Eu sei que a imagem tá distorcida, mas olha isso aqui. Cara, vê se não tem que botar essa merda no fogo, queimar e... a gente chama no Brasil de carro popular. Olha. Você No interior gosta desse de carro não tem nada. Não tem nada. destinar bilhões do nosso dinheiro de pagador de impostos para Zona Franca de Manaus, chama isso. sustentar privilégio de executivo, dono de montadora? Você gosta tanto de defender política fracassada que você planeja pela 80ª Isenção para montadoras supera o orçamento do Ministério. Montadoras deixam de pagar 10 bilhões de impostos de importação. vez garantir proteção e subsídios para um setor que já é protegido há mais de 70 anos e ainda assim perdeu produtividade? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, você vai amar o setor automobilístico brasileiro. E você é maluco também, só Então, filho da puta, tá? Tu morra. pra constar. Quem me conhece sabe que eu já não gosto da indústria brasileira como um todo, salvo raras exceções. Mas essa semana eu A VEG de fato é uma bela empresa, uma bela indústria. literalmente virei de ponta cabeça na cadeira quando eu descobri o quanto que você paga pra comprar um carro lá fora. O fato de você gastar mais de 100 mil reais pra comprar um Onix Plus já é revoltante o suficiente, mas se torna humilhante a partir do momento que você descobre que por 10 mil reais a menos você compra uma BMW 330i lá no Reino Unido. 90 mil reais. Uma BMW 2000. Isso fazendo a conversão, tá? Isso tu saindo do Brasil, indo lá no Reino Unido comprar, tá? Porque se tu vive no Reino Unido, eu vou te falar, a turma da conversão aí não se converte esse valor. Tá? Tu não faz a conversão, não existe. Isso tá relacionado a poder de compra, tá? Então, assim, se o salário mínimo lá for 1.000 euros e aqui é 1.500 reais, percebe que no final das contas não tem por que converter? Consegue entender isso aí, ô filho de uma puta, filho de uma cadela? Entende? Então, esse valor que o cara tá pagando equivale a 14 salários mínimos. Tá? Agora, os 100 mil reais que tu paga aqui pra comprar a merda de um Onix, ele equivale a... Vamos fazer a conta aqui, pra não dizer que eu tô mentindo. 100 mil reais divididos... A conta provavelmente é fácil, mas eu tô com preguiça de pensar. 1.518 são 65 salário mínimo, seu filho de uma cadela. Então entende uma vez por todas por que não se faz conversão. Tá? É por isso que não se faz conversão, filho de uma desgraçada. Bom, continuando. 2020. Olha o tamanho dessa lista aqui de opcionais. Tu não encontra um terço disso num Onix Plus. Que tal um Audi A4 2020, então? Ou um Hyundai Sonata 2021? Ou até se você estivesse sentindo pimpão, que tal um Porsche Boxster 2014? Ai, André, você tá comparando o preço de um carro novo com um carro usado. Não tem problema, aqui está um belo exemplar de um Nissan 350Z Nismo por 550 mil ienes no Japão, ou aproximadamente 18 mil reais. Com essa grana, você compra aqui no Brasil um Maré. 2001. A comparação fica ainda mais esdrúxula quando você percebe que eles não ganham em real lá. Exatamente. Eles ganham na moeda local. Então é quase como dizer que seria equivalente a 15 mil reais para eles comprarem um Porsche lá. Só que nem se você quiser você consegue importar o Nissanzinho ou qualquer outro carro. Tem uma portaria que literalmente proíbe que você importe qualquer carro de fora, a não ser que ele tenha mais de 30 anos. E, cara, pode falar. Tu aí que adora defender governo, fala pra mim se isso aqui não é uma medida pra foder o trabalhador, foder a pessoa comum e pra proteger a empresa. Me diz. Tu aí que gosta de defender imposto, gosta do governo e tal, que o governo defende o pobre, defende o pobre.
Fala pra mim, isso aí não é uma medida, no mínimo, controversa pra quem diz defender os interesses da população. Ah, mas outros presidentes existiram, né, durante o período Lula ali e não fizeram nada. Concordo, de fato, concordo plenamente. E não diminui a capacidade, o fardo de um governante que diz defender os pobres. Fazer esse tipo de coisa, percebe? Ah, mas pobre não compra carro. Sim, não compra carro porque a porra de um Kwid custa 60 pau. Filho de uma puta. Entende? Então, assim, você para de comer merda. Eu imagino por que será disso, hein? Se você for olhar a notinha explicativa do DSEX que emitiu a portaria, você vai ver que a liberação de importação poderá constituir-se em perigoso precedente a uma enxurrada de novos pedidos. Distorções como estas refletir-se-ão no mercado interno do país, que possivelmente ficará repleto de bens de consumo usados de todas as espécies. Imagine. E daí? Foda-se. Se eu quiser comprar uma cueca usada, e daí, cara? E daí? Ah, mano, vai. E daí? Foda-se. Caralho, esse tipo de vídeo aqui me dói no coração. E o horror. O tártaro, uma enxurrada de veículos baratos das mais diversas marcas, mais opções para o consumidor brasileiro, mais competição na indústria automobilística. Claramente uma visão do inferno. Como consequência, as empresas brasileiras pertencentes a variados segmentos terão de enfrentar uma concorrência para a qual a maioria delas não se encontra preparada, em função dos baixos preços que os bens de consumo usados alcançam em países mais desenvolvidos. Vai destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo. Esse cara tá ali porque tem gente que vota nele, tá? Aí o retardado mental, esse cara vai lá e inaugura uma praça na cidade dele. Ó, meu deputado, é meu deputado. É um gordo de terno azul centrão, né? Que é o básico deles ali. E é isso aí, cara. Esse cara legisla. Esse cara faz com que tu pague uma mecha no carro, entendeu? É isso aí, cara. É isso aí. Destruir. E o Boulos, tomara que pegue bola, né? Vamos combinar? Eu pegar uma bola e morrer logo, né? Estamos, obviamente, que a indústria é um setor chato. Na Purple Friday Uniúnica, você encontra a Caralho, meu oportunidade Adblock que você tá esperava picado? para tirar o seu plano do papel. Caralho, velho. Tá, vamos lá. Qual que é o problema real aqui? Por que a gente paga tão caro aqui e é tão mais barato lá fora? Vamos começar pelo óbvio. Impostos. Até onde eu sei, a carga tributária sobre automóveis no Brasil é a maior do mundo. Mas eu não tenho 100% de certeza disso, porque eu não pesquisei muito mais a fundo do que a primeira página do Google. Não é 49% do valor de um carro é imposto. Eu só quero ver ele falar sobre esse gráfico aqui, porque se for do jeito que eu tô pensando, tá errado, tá? A gente paga imposto e eles são informados da forma errada, mas tudo bem, vamos lá. tão fácil de encontrar e o vídeo já tá uma tripa. Dito isso, vamos pegar um carro que é vendido tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o Nissan Sentra, e comparar. Pelo carro. Se eu tiro todos os impostos dele aqui no Brasil, eu chego ao preço que ele é vendido lá nos Estados Unidos, depois de converter, incluso de impostos. Não só isso, mas muitas vezes, além de ser mais barato, o mesmo modelo lá fora é vendido com tecnologia superior e mais completo. Então existe uma diferença, mesmo depois de descontados os impostos, que fazem com que um carro saia mais caro de fábrica aqui do que sai lá. E essa diferença, como vocês puderam ver, é ainda mais absurda no mercado de usados. Tá, ok? Cara. Como vocês puderam ver, é ainda mais... Cara. Não tem muito o que falar, né? Tu não odeia políticos o suficiente, tá? Tu não odeia políticos o bastante. Tem que odiar mais esses políticos, tá? Tem que odiar mais. Certo? Tu não odeia a mídia o suficiente também. Tem que odiar mais. Jornalistas, sabe? Somente esquerdista, assim, tem que odiar mais. E centrão também. E direitista também, todo mundo, foda-se. mais absurda no mercado de usados. Tá, ok? Então, como é que essa diferença se manifesta na vida real? Primeiramente, margens de lucro mais altas.
É estimado que no Brasil a montadora lucre cerca de 10% por carro, enquanto que lá fora é no máximo a metade disso. E nos Estados Unidos é de 3% ainda. Lembrando que ainda, como já foi falado nesse vídeo, ainda tem a isenção de impostos. Ou seja, eles lucram isso e ainda tem isenção de impostos. Né? Não tem jeito exato de saber disso, porque até onde eu sei o balanço dessas montadoras não é disponível publicamente. Então essa informação vem dessa matéria aqui, de alguns anos atrás, e desse senhor aqui que já trabalhou no ramo. Segundamente, as nossas fábricas montadoras são terrivelmente ineficientes. São uma multiplicidade de fábricas pequenas feitas para atender somente a demanda interna, não tem nenhuma competitividade para exportar e em grande parte do tempo elas operam com mais de 50% de ociosidade durante o ano. Tá, mas por que as coisas são assim? Por que as nossas fábricas são mais ineficientes e mesmo assim elas conseguem cobrar mais da população? O Brasil é um país amaldiçoado, é por isso. Por causa Deus nos abandonou. de 70 anos de política industrial mal desenhada e mal... E o Japão? E a Coreia do Sul, hein? Hã? Ah, ele não fala do Japão e da Coreia do Sul, que Sempre tem filho da puta pra meter essa, né? também foram protecionistas. Os Estados Unidos também foi protecionista. Todos os países do mundo. Ah, você acha que os Estados Unidos não foi protecionista? O cara quer transformar o Brasil num fazendão de livre mercado. Ele acha que tu acha mesmo que típico liberal. Tá, aqui eu tenho um artigo sobre política industrial no Japão e aqui um sobre política industrial na Coreia. Não adianta. No Japão, a política Não adianta apresentar nenhum tipo de artigo. A pessoa que pensa isso, ela já tá com o cérebro tão carcomido por ideologia e por ignorância que ela não tá nem aí, sabe? Não importa o que tu apresente pra ela, ela é só uma filha da puta, entende? Burra e macaca que não quer aprender. industrial durou, puxando pra cima, uns 20 anos, enquanto que na Coreia ela durou 6 anos. Em ambos os países, a taxa de proteção efetiva da indústria não chegou perto daquilo que ela é no Brasil. Muito menor lá. Also, em ambos os países, as indústrias protegidas tinham amplo acesso à importação de bens intermediários necessários na produção, coisa que não aconteceu E nós temos o que aqui? aqui no Brasil por conta de regras de conteúdo local. Tudo, absolutamente tudo tinha que ser produzido aqui. Inclusive, esse é um dos motivos pelo combustível ser tão caro, tá? O combustível, a gasolina, ela é cara por conta da questão de produção do produto local. Tem que ter na extração do petróleo lá e tudo mais, né? Acho que até no refino, se eu não me engano, tem que ter questão de conteúdo local. E aí a gente tem empresas ineficientes que não produzem o que a gente precisa. E o nosso petróleo, parte dele tem que ser exportado para ser trocado por um petróleo de menor qualidade para poder ser refinado. Porque o petróleo bom a gente não consegue refinar. Porque o nosso maquinário, a nossa indústria de refino de petróleo é uma bosta. É uma merda, como tudo que tem nesse país de merda. De bosta, entendeu? Also, nesses países, muitas indústrias que não eram contempladas pelas políticas de proteção também se desenvolveram, o que talvez indique que não há um real nexo causal entre essas políticas industriais e o desenvolvimento do país. Tá parecendo grego tudo isso aqui que eu tô falando? Ótimo! É assim que você entende que 99% das pessoas que vêm defender indústria nacional e protecionismo São filhos da puta burros. com esses argumentos merda, não entendem porra nenhuma do que estão falando. Uau! Quem diria? A política industrial da Coreia e do Japão não tem nada a ver com a nossa. Resumo da ópera, eles foram muito menos protecionistas e por muito menos tempo do que a gente. É que nem o Marcos Lisboa falou. Agora, quer fazer política de proteção? Metas só para setores exportadores, metas de desempenho e prazo para acabar. Nem a Zona Franca de Manaus, entendeu? Ia acabar a Zona Franca de Manaus. O que fizeram? Lobby, pra não acabar. O que aconteceu? Ela não acabou. E nós nos fodemos, entendeu? Nos fodemos por conta da Zona Franca de Manaus. Avaliação de resultado. Não dá para ter uma indústria. Se tu aí hoje não consegue comprar um smartphone, sei lá, da Apple, por exemplo, é porque o nosso país é uma merda, entende? É por conta da Zona Franca de Manaus. Tu não consegue comprar uma moto, não consegue comprar um carro, é por conta da Zona Franca de Manaus. Não só ela, mas, né?
E é isso, cara. E, entende? É isso, não tem o que fazer, cara. Você quer 70 anos, precisa de proteção do governo. Deu errado, gente. Agora que isso está fora do caminho, vocês vão deixar eu fazer o meu ponto? Como eu estava dizendo, a estratégia de proteção da indústria nacional automobilística resultou em duas coisas: ineficiência de escala e falta de competição. Como assim? Simples. Para uma marca poder vender aqui no Brasil, ela precisa ter a sua estrutura produtiva aqui no Brasil. Essa é a essência do protecionismo. Você traz a estrutura produtiva para cá e gera empregos aqui e agrega valor no país, ao invés de gerar empregos lá fora e de mandar dinheiro para fora. Uma ideia muito bem intencionada, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Um dos programas que a gente teve para incentivar isso foi o Inovar Auto, que punia com 30% de IPI a mais empresas que importassem veículos ou que realizassem muitas das etapas de fabricação fora do país. O resultado foi que para você ter um carro com preço minimamente viável, você tinha que produzir no Brasil e comprar peças produzidas no Brasil, mesmo que isso fosse mais caro. Pelas metas, o programa foi um sucesso. O setor privado bateu todas elas. Teve fábrica da BMW, fábrica da Audi, fábrica da Jaguar, e mesmo assim o programa foi uma merda. Mas é claro que não. Ai, caralho. O programa não aumentou os esforços gerais de pesquisa e desenvolvimento e a inovação no setor automotivo brasileiro. O programa não abordou as razões estruturais dos altos custos e da baixa produtividade na manufatura brasileira. O nosso povo é uma merda, entendeu? O nosso povo é macaco chimpanzé, entende? Eles não conseguem produzir, não são produtivos, entende? A mesma coisa que dizer que acabar com a escala 6x1 vai trazer benefício, não vai. Fábricas fecharão, entende? Porque as pessoas não... O cara não vai ter dinheiro. Até a fábrica pode não fechar, mas o pequeno produtor vai fechar. A padaria vai fechar, entendeu? Porque o padeiro não vai produzir o mesmo tanto de pão que ele produz em 6 dias, em 5. Porque ele não é produtivo, entende? É assim que as coisas funcionam. O cara que trabalha no escritório ali, que coça as bolas todo final, ele não vai produzir mais, entendeu? Em menos tempo. Ele vai trabalhar o mesmo tanto, talvez menos, em menos tempo. O que vai resultar em menos produtividade. O que vai resultar em prejuízo para o empregador. O que vai resultar em demissões. Entende? Demônio. Por quê? Porque a coisa mais importante para um programa desses dar certo não foi considerada: produtividade. Deixa eu dar um exemplo para deixar mais tangível para vocês. Acabei de falar. Essa aqui é a fábrica da Land Rover em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Ela produz uma média de 3.000 carros por ano. Qual que é o problema disso? O problema é que essa é a quantia de carros produzida pela fábrica da Land Rover na Eslováquia em uma semana. Caralho, cara, o brasileiro é filho da puta demais, mano. Do mesmo jeito, essa aqui é a fábrica da BMW em Munique. Ganhe certificações Adblock, caralho. intermediárias e se destaque com a plataforma Vida e Carreira da E essa aqui é a fábrica da BMW no Brasil. Qual que é o meu ponto? Produzir, você consegue produzir qualquer coisa aqui no Brasil ou em qualquer lugar. O problema é fazer isso de forma eficiente e barata. Dá pra literalmente montar uma fábrica para produzir 200 carros por ano aqui, e ela vai ser terrivelmente ineficiente e cara. Não é à toa que essas fábricas frequentemente dão férias coletivas e que elas operam com 80% de ociosidade. Uma fábrica dessas nunca vai produzir para exportar. Elas só produzem para atender o mercado interno e porque... E olhe lá, hein? Porque tem os arregos, né? A gente não pode importar nada. Elas existirem é um atentado contra o bom senso econômico. Se abrir o mercado para importação, em 2 semanas elas quebram. O que nos leva ao segundo ponto horroroso do protecionismo, que é a falta de competição, certo? Não, e outra coisa. É o cara que vem dizer assim pra mim: não, porque se tu fechar, pessoas perderão o emprego. No que eu digo, pau no cu dessas pessoas. Entende? Bota esses caras pra abrir buraco. Entende? Pega pra abrir buraco, pra fechar buraco. No cu do Piauí lá, entendeu? Em Piripiri, certo? Do Piauí lá. Porque paga o salário dessas pessoas, certo? E não fode o país inteiro, entende? Não fode o país inteiro. Se tu fizer isso, cara, eu aceito ser taxado
pra pagar o salário dessas pessoas. Eu aceito, tá tudo bem. Taxe a classe média pra isso, tudo bem. Porque mesmo fazendo isso, são meia dúzia de pessoas comparadas ao impacto econômico que isso vai causar no país inteiro, sabe? Eu vou poder comprar um carro. Cara, eu quero comprar um carro agora, como eu tava falando. Qualquer porra de carro. Cara, um Astra 2002. Tá, sei lá, 30 mil reais. Um carro de 23 anos atrás. Tá por 30 mil reais. O salário mínimo é 1.518 reais aqui, sabe? Sei lá, cara. Sei lá. O que mais me irrita é que tem... Como alguém consegue defender isso sem consciência, sabe? Dessa vez a Forbes fez uma matéria praticamente chamando todo brasileiro de imbecil. Nós não somos imbecis. Por conta do preço de lançamento do Jeep Grand Cherokee em 2013 aqui no Brasil, de $89.500. Esse mesmo carro saía por $28.000 em Miami, nos Estados Unidos, onde a renda média é pelo menos umas 5 vezes maior. Pra você ver como a pecha de imbecil é bem merecida. Quem dera o problema fosse só preço. As carroças que a gente compra aqui e chama de carro popular não seriam plausíveis Carro com para-choque de plástico não podia existir, tá? para um americano ou para um europeu. Do mesmo jeito que se você entregar um note da Positivo pra eles, eles vão te olhar com pena. Quase como se você fosse um Neandertal. É coisa né? Castas baixas, né? Um ser atrasado, preso, com um pedaço de tecnologia primitiva. Tal qual os maias, que usavam aqueles blocos de concreto e diziam que era uma calculadora. E se vê um carro lançado em pleno 2023 ainda ter manivelas... Caralho, cara, isso aqui dói no coração, tá? Puta que pariu, cara. E eu tenho que ver isso aqui, peraí, só um minuto. Opa, calma. Quero tomar uma scan aqui, relaxa. Te liga, opa. Caraca, é que eu tomei gap do meu navegador aqui. O negócio é o seguinte, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Caralho, filho da puta, aparece logo o preço, desgraça. Achei. Agora eu venho pra cá. Olha esse carro aqui, tá? Olha esse carro aqui. Esse carro aqui, olha isso aqui. Olha esta merda horrenda. Olha esta bosta. Esse pedaço do inferno, entende? Eu tenho certeza que os guardas do inferno, eles patrulham a fronteira do inferno em Quids, entendeu? Eles fazem a ronda diária deles em Quid, lá no inferno. Agora tu olha pra esse carro aqui. Mercedão C200, 2010. Olha isso aqui. Olha que carro bonito. Olha que coisa bonita. Aí eu venho te falar. Preço do Quid desgraça, 0 km, 80 mil reais. A partir de 80 mil reais. Certo? Pode chegar a 87. R$60 mil. A FIP da Mercedes C200 2010. Aí tu olha um carro e olha pro outro e me diz o que que passa na cabeça de um ser humano desgraçado, sabe? Desprovido de inteligência, que comeu merda quando era criança, pra comprar uma porra dessa. Com manivela. Tem manivela no carro. No banco. O que que leva um cara a comprar essa porra, cara? Não tem desculpa. Ah, é econômico. Foda-se que ele é econômico. O cara tá pagando 90 pau. Nesse negócio que eu não tenho nem como...
banco traseiro para abrir os vidros não te convence disso que eu estou falando, vamos para uns dados concretos. De acordo com aquela matéria da Autosport, o Renault Zoe não passa por modernização significativa desde 2010 e saiu de linha em 2023 sem substituto no mercado brasileiro. O Nissan Leaf não passa por modernizações importantes desde 2017. A nova Saveiro utiliza a mesma plataforma há 14 anos sem bicho. mudanças de geração e sem portas traseiras. A Tiguan no Brasil tem uma configuração defasada em relação ao modelo vendido na Europa. O Corolla Cross tem suspensão melhor nos Estados Unidos. A Renault Duster e a Oroch são praticamente as mesmas desde 2010. E a Citroën vende o modelo do C3 aqui que não tem nada a ver com o modelo que é vendido na França. Tem que falar que esses ads desse jogo aqui são bem estranhos, tá? A injeção eletrônica só chegou no mercado brasileiro em 1993, com uma versão horrorosa e ultrapassada chamada de monoponto, sendo que a gente só teve a adoção em massa de injeção eletrônica nos carros populares a partir de 96. Sabe quando que a injeção eletrônica chegou pela primeira vez no mercado americano? 1957. Mas nós temos o SUS, gurizada. Literalmente 40 anos de atraso. Ar-condicionado chegou aos carros no mundo em 1939. No Brasil, isso só aconteceu em 1966. Mas nós somos uma democracia. Hidroelétrico começou a se popularizar no mercado americano em 1941, enquanto que no Brasil só chegou em 1981. Pentacampeão do mundo. Foda-se. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Você pensa que por todo esse tempo, quase um século, a indústria automotiva brasileira foi protegida. Pra quê? Para você pagar 1/3 de uma casa num carro novo? Pra Ford Nem falar que uma casa custar 300 mil reais também é uma sacanagem, tá? Mas tudo bem. ter saído do Brasil? Qual que é a solução, então? O que a gente pode fazer em relação aos preços dos carros aqui? Em termos do que você O L, pra caralho. pode fazer, é bem simples. Não tenha carro. Anda de a pé, de bicicleta, pega um ônibus, usa o Eu quero um carro, eu quero um carro. Eu quero um carro, eu quero um carro. Eu preciso de um carro, cara. Um homem sem carro, um homem emasculado, eu preciso de um carro. Não comprei esse ano. Ano que eu vou comprar. Infelizmente. Vou recorrer a um Golf Sapão 2003. A um Astra 2002. Uma Megane 2008. Foda-se, foda-se. Eu preciso de um carro de preferência sedã, tá? Porque homem não de sedã. transporte público brasileiro, vai ser uma maravilha, ou se muda para outro país. Em relação ao que poderia Minha avó é uruguaia, tá? Eu poderia tirar a nacionalidade uruguaia e me mudar pro Uruguai. Mas eu amo o Brasil, cara. Eu odeio. E eu amo ao mesmo tempo. Eu amo odiar esse país, sabe? Não tem como, cara. Porra. ser feito em termos de políticas É porque o Uruguai também não é aquelas crocâncias, né? Mas pior que esse país de merda, acho que é difícil. públicas, e ênfase no poderia, porque isso não vai ser feito, também é bem simples. Opa! Partido Missão vem aí, tá? Futuro glorioso. Dá um prazo, 10 anos, vamos dizer, para a descontinuação dos subsídios e o mesmo prazo para a abertura comercial para a entrada de importados. E por que que isso não vai ser feito? Porque Lobby. mesmo uma abertura comercial gradual iria quebrar a ampla maioria dessas fábricas pequenas de automóveis que existem no Brasil. Não tem como escapar. E numa economia de mercado saudável, é isso mesmo que acontece. Empresas ruins e ineficientes quebram e empresas boas e competitivas sobrevivem. Destruição criativa. Para existir uma Netflix, precisaram quebrar milhares de locadoras. Só que Exatamente, exatamente. Cara, é a mesma coisa. É um exemplo idiota de liberal mínimo, mas a mesma... O proteger certos setores da forma... Não proteger em si, mas proteger como é protegido no Brasil é a mesma coisa que tu demonizar a lâmpada elétrica. Porque ia fazer os vendedores de vela perderem empregos, tá? É a evolução, cara. Entende? A evolução. A roda gira, o mundo anda pra frente. Entendeu? que isso cria um custo político muito grande, porque os prejuízos de você acabar com o protecionismo são focalizados e muito visíveis, enquanto que os benefícios são difusos e difíceis de estimar. Ninguém quer ser o presidente que foi o responsável por fechar 5 montadoras Renan Santos.
e acabar com 40 mil postos de trabalho, diretos ou indiretos. E é exatamente por isso que essas políticas tendem a se estender tanto e não acabar, independente do governo que tiver lá. Na verdade, elas só tendem a se ampliar, mesmo com o histórico horroroso e sem nenhuma comprovação da sua efetividade, como vocês podem ver pelos planos do governo atual. Só que antes de terminar, é bom eu destacar... É a mesma coisa que tu trouxe uma mulher pra morar contigo numa casa que tu tem no terreno da tua mãe. E aí, ela era uma pilantra e ela te denunciou como se tu tivesse agredido ela. Como no Brasil apenas a denúncia da mulher já vale pra provar qualquer coisa, teve que sair da tua própria casa, entendeu? E agora como é que tu tira essa mulher lá do terreno da tua mãe? Não tem como. Fudeu. Faz o L, fudeu. E aí? E aí? Filho. Uma coisa. Subsídio é gasto. Renúncia fiscal é gasto. Crédito subsidiado é gasto. Para cada R$1 que sai do nosso dinheiro para ir para a montadora, para ir para a Zona Franca de Manaus, para ir para o agro, para ir para Zona Franca de Manaus é foda. o caralho a 4, é R$1 a menos que o governo tem para investir em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura. Como é que eu vou chamar porta-malas da frente? Sei lá, guarda-malas dianteiro, um compartimento bem grande. E outra coisa, tá? Tu compra uma porra dessa aqui, é boiola. Todo esse dinheiro é como se fosse um investimento do povo brasileiro em um projeto que tem que eventualmente se sustentar por conta própria e gerar benefícios para toda a população, não só para quem está empregado no setor. E gerar benefícios não é criar 1.500 empregos em Camaçari, na Bahia, nem 450 Pau no cu da Bahia. empregos em Itatiaia, em São Paulo. Pau no cu de São Paulo. Ah, mas gera emprego. E daí? Literalmente, todo o setor gera emprego, caralho. Todo o setor gera emprego. Por que o teu setor é tão mais importante do que o meu? Se em 70 anos essas porra dessas montadoras não conseguiram, com esse tanto de subsídio, produzir um carro que fosse mais barato, mais completo do que algo que eu encomendo do outro lado do mundo, coloco num navio e viaja 4.000 quilômetros para chegar aqui, é capital e trabalho muito, mas muito mal empregado. Sabe por quê? Porque Deus nos abandonou porque o Brasil é amaldiçoado, é por isso. Eu talvez estou sendo Faz o L. muito rígido com as montadoras aqui, mas é porque elas não são santas, não. Todas elas defenderam essas políticas fracassadas de subsídio que nos levaram até aqui. Mas, obviamente, a culpa principal é do governo. E, principalmente, dos mentores intelectuais que embasaram a adoção dessas políticas. Aquele povo da Escola de Economia da Unicamp que acha que o Brasil e qualquer outros países em desenvolvimento podem tomar um atalho para o desenvolvimento, ao invés de arrumar a casa e fazer o trabalho difícil. E agora, a gente arrumar a casa, vai ser muito difícil. Tá? E a pessoa que se dispor a fazer isso vai sangrar muito. Cara. E o Chudrinha, ele não vai entender, sabe? Que aquilo é para um bem maior no futuro. Porque o brasileiro só pensa no próprio umbigo e é imediatista, entendeu? Não vai aceitar sofrer um pouco, mesmo que ele já venha sofrendo há muito tempo e a vida dele só venha piorando, entendeu? E vamos supor que no próximo ano entre um novo presidente e ele resolva fazer isso. A vida da pessoa vai piorar, sei lá, em 2 anos, sabe? Mas daqui a 10 ela vai estar melhor. Só que o filho da puta não vai entender isso. Então daqui a 10 anos ele vai estar muito pior do que ele estaria em 2, se tivesse cortado na carne naquele momento. Mas ele não aceita isso, entende? Porque ele é burro e desgraçado, entende? Ele é brasileiro porque ele é carioca também. A gente sabe que o carioca é um câncer da sociedade. É isso, é isso. O Marcos Lisboa tá falando a mesma coisa faz uns 20 anos. E entra governo e sai governo, ele nunca foi ouvido. Cá estamos nós, rumo, Renan Santos, mais uma vez, a uma política setorial de subsídios para a indústria. Mas quem sou eu para tentar adivinhar como é que o futuro vai ser? E vai saber. Quem sabe, dessa vez, talvez,
as coisas sejam diferentes. O futuro não imita o passado, mas ele rima. No mais era isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu vejo vocês na próxima. Puta vídeo, baita canal. Agora eu vou jogar um joguinho que eu ganho mais.